Fala, leitores da Bíblia, boa noite, graça e paz. A gente vai ler Josué 19 e 20, Salmo 104 e Atos capítulo 15, tá bom? Vamos orar? Senhor, novamente buscamos a Tua bênção na leitura da Tua palavra, que venha nos edificar, possamos ter, Deus, inteligência, sabedoria, vindas do Senhor. E nos ajuda, Senhor, a aplicar à nossa vida aquilo que temos aprendido. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Estamos ainda no trecho em que está sendo descrita a herança de cada uma das tribos, os limites geográficos em que elas deveriam se expandir, tá bom? Então vamos à leitura. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, ao todo 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Se você pesquisar no Google aquela imagem que eu já mostrei para vocês, sobre as tribos de Judá no mapa, aliás, as tribos de Israel no mapa, você vai perceber que Simeão realmente se insere dentro da tribo de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Maralá. Tocava em Debezete e chegava ao ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberat e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gat-Efer e a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarat, Rabit, Quizião, Ebs, Remete, em Ganim, em Ada e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alamelec, Amad e Misael. E tocava o Carmelo para o oeste, e Sion, Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon, e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom.
O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar na região de Axibe, também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naftali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Seu limite ia desde Elef, do carvalho de Zaananim, Adami, Nequete, Jabneel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste, a Asnote, Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Aser a oeste e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Acate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança das tribos dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir, Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beneberac, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles, por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lesem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Há uns 2 ou 3 dias atrás, ou 2 ou 3 leituras atrás, Antonieta perguntou sobre a questão da herança de Josué, e está aqui. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué edificou a cidade e morou nela. Ele era efraimita, então ele escolheu uma cidade. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Assim acabaram de repartir a terra. Toda essa descrição aqui é complicada, é como se a gente estivesse lendo um grande testamento, ou, eu digo testamento por ser tão detalhista em relação às propriedades e tudo mais, né? Uma outra imagem que me vem à mente é a ideia de ler um mapa, mas não visualmente, né? Ler um mapa, literalmente, né? É como se houvesse um mapa que eles quisessem desenhar, ou que seria muito melhor representado num desenho, mas em formato de texto. Então, realmente acaba sendo um pouco maçante, complicado, mas certamente teve a sua utilidade toda essa descrição, e ainda para nós hoje nos faz refletir na questão dos limites que Deus dá ao seu povo, inclusive geográficos, né? E que tudo isso está no controle de Deus. A gente não tem como avançar para além daquilo ou daquele local onde o Senhor nos colocou, a menos que Ele próprio nos conduza, nos abençoe e tudo mais. Isso pode acontecer também, tanto é que depois o território foi expandido, no período de Salomão, foi a época de maior extensão do reino de Israel.
Mas é esse o ponto. Deus está no controle daquilo que nós temos, dos limites da nossa habitação, né? Então a gente deve desenvolver realmente um espírito de gratidão e de satisfação pelo que Deus nos deu, né? Agora, Josué, capítulo 20. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel: escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possam fugir para lá o homicida que matar, uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, aquele grupo lá dos Rubenitas, Manassés, etc., designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudessem se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. E aqui então a gente termina a leitura de Josué. Vamos ao Salmo 104. Louvor ao Deus Criador. Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és grandioso! Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a Tua repreensão as águas fugiram. Com a voz do Teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Olha só, é como se ele estivesse fazendo uma descrição da criação do mundo aqui do versículo 5 até o versículo 9. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha,
Sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses e as rochas, o refúgio dos arganazes. Olha só, ele está mostrando a criação, como as coisas funcionam, Deus providenciando o alimento, o sustento, a casa, né, o habitat para cada um dos animais. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, da qual vagueiam os animais da selva, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que salmo maravilhoso! Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei, Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Que bênção poder louvar a Deus pelas coisas que Ele fez, as coisas que nós vemos com os nossos olhos, né? A natureza, o caminhar dos animais, como vivem, como se alimentam, como se protegem, tudo isso vem de Deus. E embora eu não more numa grande metrópole, né? Moro em Praia Grande, muitos dos que aqui estão também são de Praia Grande. Talvez o vislumbre mais notório aí da natureza, né, seja a praia, mas a experiência que algumas vezes na vida eu tive, talvez até muitos já tiveram mais vezes do que eu, é o campo, né, observar as árvores, observar a vida animal, observar a flora, observar essas coisas, como nos edificam, né? Quando olhamos para tudo isso na perspectiva de que Deus criou e sustenta todas as coisas. E é importante a gente trazer à memória isso, porque a gente no dia a dia parece que fecha os olhos para as coisas criadas, não é? E ficamos tão atentos nos nossos egoísmos, na nossa mesquinhez, nos nossos próprios interesses, né? Então, que esse salmo nos ajude a refletir mais na graça manifesta do Senhor pelo mundo. E agora, Atos 15. Aqui um problema que eles têm que resolver. E eles resolvem em colegiado, né? Reunindo os presbíteros e os apóstolos que naquele tempo estavam com a igreja, né? Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha só. Alguns pregavam o evangelho, mas diziam: sem a circuncisão não tem salvação. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Que questão? Essa, se precisa da circuncisão ou não para a salvação.
Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, essa era a controvérsia que eles precisavam resolver. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Vejam, um colegiado. Não é Pedro, o líder, que toma a decisão, ou Paulo, não. Tem um debate, tem uma conversa. Versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos, olha só, pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então essa é a posição de Pedro, né? Por que a gente vai tentar a Deus, vai colocar sobre as pessoas um peso maior do que nossos pais puderam carregar? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Olha só. Então ele está falando aqui, ó, ele usa a citação, deixa eu confirmar aqui, de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Isso aqui é um texto de Amós. Então ele fala, depois desse período, eu vou edificar o tabernáculo de Davi, olha só, para que o restante da humanidade busque o Senhor. Então ele está falando de um tempo em que o descendente de Davi vai ser reedificado, vai assumir um trono, e então toda a humanidade vai buscar o Senhor, gente de todos os lugares, né, os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então Deus já tinha anunciado isso. É isso que Tiago está fazendo. Ele está citando a Bíblia para mostrar, olha, Deus já tinha anunciado isso que está acontecendo. Os gentios ouvindo o Evangelho e vindo e invocando o nome do Senhor. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Então aqui é a decisão do conselho, né, do concílio de Jerusalém, para as igrejas espalhadas pelo mundo ali, conhecido naquela época, né, onde tinha igreja. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês, com palavras transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Saulo.
homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Olha só, como aquilo tinha causado angústia nos crentes gentios, né? De ter que circuncidar, de ter que, né, seguir aqueles rituais judaicos. Versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Um colchete aí. Vamos ver aqui. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes, né? Então, tudo indica aqui que Silas permaneceu e Judas retornou. Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Agora, a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé vão se separar. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Lembra, na primeira viagem missionária? João Marcos vai junto, mas ele logo retorna, ele não continua, houve alguma questão ali. E agora o 39 diz que houve tal desavença entre eles, Paulo e Barnabé, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Olha só, mesmo entre ali os apóstolos como Paulo, um líder tão importante como Barnabé, eles entraram numa desavença muito grande, né? Ninguém está livre de entrar em desavenças, mas a gente vai ver ao longo do Novo Testamento, em algum momento, que eles vão se reconciliar, né? Essa questão de João Marcos vai se resolver bem posteriormente. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então agora essa segunda viagem é de Paulo com Silas e não mais com Barnabé. E aqui a gente termina a nossa leitura de hoje, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.